É isso, galera. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma quarta-feira, PPCelcast. Eu aqui com meu parceiro Mardoni Sampaio. Cuida, Mardoni. Hoje a gente vai falar aqui com essa personalidade do Bruno, gente muito boa. Grande moço. E com o nosso amigo parceiro aqui, que hoje eu tenho aqui a honra de chamá-lo de amigo, uma grande referência na política no Ceará, um cara que dispensa comentário e tem uma carreira brilhante aí, Lúcio Bruno, um cara que foi secretário de articulação do Roberto Cláudio durante 8 anos. Foram 8 anos. Durante 8 anos, e o segundo vereador mais votado de Fortaleza, a quarta capital do Brasil. Então, o homem que é bom e sabe tudo, dispensa a apresentação, como eu disse. Lúcio, boa noite, dá uma boa noite para a galera aí. Boa noite, pessoal, boa noite, Mardoni, boa noite, PP. Já agradecendo aqui a gentileza das palavras, né? Acaba chega aqui com 1,50 m depois dessa apresentação do PP, o cara passa a ter 2 metros de altura, né? Com a gentileza aí das palavras aí do PP. Nada, você merece. É bom. Eu queria começar esse bate-papo de hoje. Eu queria que o Lúcio Bruno falasse um pouquinho da trajetória política, Lúcio. Como começou, como entrou na política, como é que foi esse negócio e como é que foi esse percurso até hoje, estar onde você está, ocupando uma cadeira de vereador em Fortaleza. Pepe, eu entrei na política por acaso, né? Eu trabalhava na iniciativa privada. Um tio da minha esposa foi convidado à época pelo ex-prefeito Juraci Magalhães, que Deus o tenha, para assumir uma secretaria na Prefeitura de Fortaleza, eu não me recordo o ano. E aí ele me fez um convite para mim trabalhar com ele lá. Na época, só para você ter uma ideia, eu ganhava o dobro que eu ia ganhar na prefeitura. Mas por ser tio da minha esposa, eu aceitei o convite e fui. E comecei a trabalhar. Na época era a Profitec. E a Profitec, na época, ela trabalhava com crédito orientado, ela trabalhava com qualificação profissional, com curso de cooperativismo, coleta seletiva de lixo. Então era uma fundação que o Juraci à época tinha criado, trabalhando vários braços aí da prefeitura. E aí ele me convidou para fazer parte lá da equipe dele. E eu, com o tempo, eu me identifiquei. Principalmente que na época ele me colocou na Regional 6, né? A época o secretário era o grande Pedro Hilton, que hoje é meu amigo pessoal, era secretário da Regional 6. Messejana, não? Na Messejana, lá na Frei Cirilo, né? A regional lá. E comecei a visitar os bairros de Fortaleza e me identifiquei com o trabalho, criei gosto e fiquei. E na época, quando eu saí da Profitec, aí a época o prefeito o Juraci Magalhães me convidou para ir para a SDE. Da SDE fui fazer parte da Segov. Da Segov fui coordenar a Defesa Civil do município. E depois da Defesa Civil do município foi quando o Juraci saiu, terminou o mandato do Dr. Juraci. Fui trabalhar, aí foi onde eu conheci o ex-prefeito Roberto Cláudio e aí entrei na política. Assim, um trabalho muito importante, muito bom. A gente passa, eu costumo dizer que a gente passa a ver a realidade das pessoas, né? Eu digo que a minha época eu trabalhei na Defesa Civil, principalmente na Defesa Civil, coordenando a Defesa Civil do município, eu cresci muito. Ali você vê a situação das pessoas, conhecer a realidade da cidade. Passei a conhecer a cidade. Hoje eu posso dizer com segurança que eu conheço 90% da cidade de Fortaleza, todos os 4 cantos que você imaginar eu conheço na cidade de Fortaleza, exatamente pela vivência do tempo que eu andei aí, que tive a honra e a felicidade de trabalhar com o Juraci e depois com o Roberto Cláudio. Foram quantos anos com o Juraci? Passei 6 anos com o Juraci. Um mandato e 2 anos. Foi, entrei na metade do mandato da reeleição, da eleição dele e passei os 4 anos da reeleição dele pós Cambraia. E foi realmente bom? Rapaz, eu costumo dizer que tem alguns políticos que eu passei a admirar. O Juraci foi o primeiro. Olha, o doutor Juraci era um homem de poucas palavras, quem eu conhecia e convivia com ele sabia como é que ele era. Era um homem de poucas palavras, mas era um homem sábio, inteligente, generoso e conhecia a cidade de Fortaleza. Conhecia como ninguém. Todos os becos, vielas, ruas, o doutor Juraci conhecia. E aí eu, como trabalhava direto, passei uma época trabalhando direto com ele mesmo, então eu aprendi muito com ele. E depois dele, a minha referência, não precisa dizer, foi o Roberto Cláudio, um jovem que eu conheci, que vou deixar lá pra frente. O Juraci tinha muito do mito, né? Ele realmente gostava de uma cachaçinha ou era só mito? Pai Mariano, na realidade, a fase que eu peguei do Dr. Juraci já não foi mais essa fase que o pessoal diz que ele ficava bebendo, que tomava cachaça. Eu, para ser honesto, eu nunca presenciei esse fato, não. Nunca presenciei. Assim, dele parar para tomar cachaça, nunca. E olha que eu, nos últimos 2 anos dele de mandato, eu fiquei muito próximo dele.
Então, assim, eu andava com ele, eu acompanhava nas visitas, reuniões eu acompanhava com ele. Então, assim, há uma coisa que eu posso lhe assegurar. O Dr. Juraci era um cara generoso, era um cara bondoso e que amava a cidade de Fortaleza. Amava mesmo. A toa que ficou na história da cidade, né, Lúcio? Com tanto trabalho, com tanta obra, né? Exatamente. Mas o Lúcio Blume tem pouca vivência, pouca história. 6 anos com o Juraci, 8 com o Roberto e 3 de Câmara. Ao todo dá 17 anos de política, 17 anos de política, mas dentro da política. Não é negócio de bastidor, não é negócio de ouvir falar, não, né, Lúcio? Tu fazia exatamente o que com o Juraci, Lúcio? Qual era a tua função lá? Cara, eu comecei, como eu voltei a dizer, eu comecei na Profitec coordenando a Regional 6. A Profitec tinha um núcleo em cada regional. Mas era na rua, era mais de gabinete? Não, ao contrário, o meu perfil, como eu sempre fui muito dinâmico, eu nunca gostei de me acomodar, eu sempre gostei de fazer tudo que a gente faz, que eu gosto de fazer na vida, eu gosto de fazer bem feito. Então, tanto é que eu me destaquei, tanto que eu passei a ir trabalhar junto com o Juraci. Na Regional 6, se você tem ideia, Pepe, existiam os cursos de qualificação. Enquanto uma regional fazia a entrega do certificado, ele assim, todo semestre, eles juntavam as turmas de qualificação para entregar os certificados. E aí, vou dar aqui um exemplo. Se a Regional 1 tinha 2.000 pessoas para receber certificado, a 6 que eu coordenava tinha 20. Todo mundo ficava assim, rapaz, o que é que esse homem faz? A mesma coisa do crédito orientado. A gente tinha parceria com o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil cedia um crédito, e a gente ficava acompanhando, junto com os analistas de crédito, aquele empreendedor, exatamente para auxiliá-lo como é que ele ia empreender, como é que ele ia fazer a rotatividade daquele crédito, para ele poder não ficar inadimplente com o Banco do Brasil. E a gente sempre superava, a nossa equipe era uma equipe muito boa, muito comprometida. E aí, como eu te disse, Pepe, eu peguei gosto. Só você ter ideia. Tem uma comunidade ali, que você deve conhecer, que chama Novo Cambeba. Onde é o Novo Cambeba? É por trás do Cambeba, fronteira com a Cavalaria com São Bernardo. Ali tem uma comunidadezinha chamada Novo Cambeba. Na época, era uma comunidade isolada, não tinha ninguém. E eu conheci uma liderança lá que ela já está junto de Deus, que é a Dona Maria do Carmo, né? E comecei a andar lá. Uma comunidade totalmente carente, tinha o seu Lima lá, que era um supermercadozinho, que era o empreendedor. E eu ia, às vezes, dia de domingo, levava minha esposa e minha filha Lia, bem novinha, ia para lá de domingo, ficava batendo papo, aí deixava minha filha brincando por mim ali no campinho e tal. E fui, então assim, é uma coisa que eu criei gosto. Passei a conhecer a liderança, frequentar as casas, e aí isso acho que ajudou muito a gente entender um pouco como é que a política pode transformar a vida das pessoas. Tu estava ali na rua, né, no dia a dia, participando diretamente da vida das pessoas, nessa liderança de bairro que a gente chama, né? Eu entrava na casa, mexia nas... Virou amigo. Até hoje eu tenho muitas lideranças que ainda são do tempo do Juraci, que eu ainda ando com elas, votaram em mim, ainda estão comigo aí nessa nova caminhada. Então, assim, tem muita gente antiga ainda que está comigo. Deixa eu pular um pouquinho, vim logo aqui para a velhança, já a gente volta a falar do Roberto. Quando é que surgiu a ideia do Lúcio Blume vereador? Porque tu, assim, acredito que quem acompanha a política sabe que tu sempre, nesses 8 anos, foi o braço direito do Roberto, né? E aí, tu tá na vereança por missão, ou é porque, não, eu vou ter essa experiência, eu acho que vai ser bacana, o Roberto te incentivou, partiu de ti mesmo, como é que foi isso? Olha, todo mundo que está na política, né, tem um sonho de representar as pessoas no parlamento. Eu acho que o parlamento é mais uma etapa da pessoa que é política conhecer. O Roberto veio do parlamento para o executivo, né? O Roberto foi deputado estadual, eu fui, os 6 anos que o Roberto passou como deputado estadual, eu passei 6 anos com ele lá. Eu tenho essa experiência da Assembleia. Da Assembleia, 6 anos com o Roberto lá, exatamente. Desde o início. Chefe de gabinete dele? O chefe de gabinete era o Queiroz e eu era assessor político dele lá. Então, 6 anos que o Roberto passou na Assembleia, eu passei com ele, depois nós fomos para o Executivo. Quando foi no último mandato do Roberto, aí foi que o Roberto disse, olha, o Queiroz foi para deputado estadual e você vai para vereador porque existe a questão do legado. Queira ou não queira, foi deixado um legado na cidade. E esse legado precisava alguém estar... Isso no segundo mandato, já para acabar? Ou... Já para acabar. O primeiro mandato, porque assim, eu costumo dizer, as pessoas criticam muito a reeleição. Eu lhe pergunto uma coisa, qual é o político que consegue mudar a vida das pessoas, a vida de uma cidade de 4 anos? Nenhum, é impossível. É impossível. Porque nada está pronto. Você tem um ano
para planejar. Outro ano, para licitar, deixar pronto. E no terceiro ano você começa a executar. Quando você começa a executar, terminou o mandato. Né? Então o Roberto passou os 4 primeiros anos ajeitando a casa. Primeiro ano, um ano de levantamento. Tem que ser um ano de austeridade. Você tem que ver como é que está a casa, planejar a casa, pensar o que você quer fazer para a cidade, entender o que a cidade precisa. Tem novos projetos que você quer implantar. Então você tem que planejar. Foi o que o Roberto fez. E aí eu costumo dizer que a experiência que eu tive com o Juracy, que foi um ciclo totalmente diferente do ciclo do Roberto Cláudio, embora sejam 2 prefeitos realizadores, 2 grandes prefeitos que estão na história da cidade de Fortaleza, ninguém vai apagar isso. São 2 prefeitos que fizeram história na cidade de Fortaleza. Eu tive a honra de fazer parte da equipe do Dr. Juracy e tive a honra e o privilégio de fazer parte da equipe do Roberto Cláudio. Bebeu da fonte, tu participou da gestão dos 2 maiores, considerados maiores até hoje, né? Eu acredito os 2 que revolucionaram a cidade de Fortaleza. Transformaram. Ciclos diferentes, né? Eu, quando o Dr. Juracy, o pessoal dizia assim, que não existiria mais na cidade de Fortaleza um prefeito que superasse o Juracy. E o Roberto veio e superou o Juracy, ficou mais bem avaliado, foi mais, como é que eu posso dizer, foi mais realizador do que o Dr. Juracy. Eu acho que também na época do Juracy, a distância de anos, eu acho que aumentou muito também a alíquota, né? Aumentou a população, aumentou muita coisa. Na época do Juracy era uma situação diferente, tu não acha não, Lúcio, também? O Roberto pegou uma parada mais favorável, o Cid Gomes estava no governo e tal. Contribuiu não isso, tu acha? Eu acho, deixa eu fazer aqui uma comparação bem clara. Eu vou dizer qual foi a prefeita, vou falar aqui da Luiziane. A prefeita que teve mais oportunidade de fazer um trabalho realizado na cidade de Fortaleza foi a Luiziane Lins. A Luiziane Lins teve 8 anos de mandato, que teve Lula e Cid governador, e Cid e Dilma. E assim mesmo, não precisa eu dizer como foi a gestão dos 8 anos da ex-prefeita Luiziane Lins. Não vou entrar no mérito. Eu acho que não é, eu acho que é vocação, é responsabilidade, é preparo, é saber escolher a sua equipe, é saber botar pessoas competentes, pessoas que tenham compromisso, e você tem um plano. Olha, hoje não dá mais para você administrar uma cidade como Fortaleza, a 4ª capital do país, o primeiro PIB do Nordeste, sem planejamento. Você não pode entrar numa prefeitura dessa sem saber o que é que você vai fazer, qual é o seu objetivo. Não tem. Tem que ter um plano de governo, você tem que conhecer a máquina, você tem que entender a máquina. Não adianta você estar prometendo coisa que não vai conseguir executar. Quer um exemplo, Pepe? Vamos dar um exemplo aqui. O governador Eumano de Freitas. O governador Eumano de Freitas foi eleito prometendo que o estado do Ceará ia ser 3 vezes mais forte. Me diga uma coisa que o governador Eumano de Freitas fez em 1 ano e 3 meses. Nada. Por quê? Não teve planejamento. Não tem plano de governo, porque todas as bandeiras que ele vendeu na campanha, queria transformar a vida das pessoas, até hoje ele não executou na sua totalidade nenhuma. O que é isso? Falta de planejamento. O que é isso? Me perdoe, com todo o respeito que eu tenho ao governador. Falta de capacidade de gestão. É isso. Lúcio, e a gente está próximo aí da eleição para prefeito, né? E a gente tem que já percebeu que o Eumano tem um candidato dele. Tu não acha que também vai ser um desastre, não? Madônio, eu acho que a população de Fortaleza é de um pouco diferente. A gente não pode tirar a eleição municipal, uma eleição local, por uma eleição estadual. É totalmente diferente. Inclusive, a população irá prestar mais atenção, porque uma eleição municipal ela influencia diretamente a vida do cidadão. Embora de governador também, que tudo que o Eumano fez até agora foi prejudicar a vida do fortalezense. Mas vamos lá, eu acho que Fortaleza é uma cidade de vanguarda, tá? É uma cidade que tem humor, e essa cidade não vai aceitar a hegemonia. A hegemonia não é boa. Para ser bem claro, não adianta, eu não vou colocar todos os ovos numa única cesta. Porque se essa cesta cair, quebra todos os ovos, se essa cesta cair. Então você não pode colocar. Isso não quer dizer, antes que venha a pergunta, dizer, mas
Antigamente tinha o Cid, que era aliado do Roberto, que era aliado não sei o quê. Diferente, nós não estávamos falando de um único partido. A gente está falando de uma força, uma aliança política que tinha os seus partidos e tinha suas divergências. Né? Não existia submissão. Até lá em Brasília era diferente. Até né? em Brasília. Lá era uma coisa que o Estado do outro, prefeitura do outro. Exatamente, não existe a submissão. Hoje, como é que está? Hoje nós temos um governador que 1 ano e 3 meses, se a gente for analisar, ele passou mais tempo fora do estado do Ceará do que no estado do Ceará. Vou dar um exemplo para você. Voltar às greves no estado do Ceará. Há quantos anos ninguém ouvia falar em greve? Há quantos anos? O Elmano está 1 ano e 3 meses no poder. 1 ano e 3 meses à frente do governo do estado. Nós estamos os professores deflagrando greve, nós estamos com o Detran deflagrando greve, a UES deflagrando greve, e a tendência é essa. Por quê? Porque não tem diálogo. Por quê? Porque o Ceará é 3 vezes mais forte, porque confia na popularidade de A, confia na popularidade de B, e isso não vai interferir daqui a 2, 3 anos. Acha que isso se resolve com um toque de mágica. Esqueceu do problema, esqueceu do povo. Não era meio óbvio, não, Lúcio? Pelo fato de, se a gente pegar o nosso governador hoje, ele foi secretário de Educação da cidade do município, e foi a pior educação da história de Fortaleza, né? Foi um dos piores secretários de educação, e aí não sei o que eu estou dizendo, né? São os dados. Um dos piores secretários do Brasil. Mais de 1 ano de greve na gestão dele, ou seja, é o governo da greve. Não era meio óbvio, não. Mesmo assim, o povo foi lá, acreditou na história do 3 vezes mais forte e deu. Na inocência do povo, falta de informação, o que é que tu acha? Como é que tu viu isso aí? Primeiro, dizer que os 8 anos de gestão do PT anterior ao Roberto Cláudio, você mesmo colocou. Só você ter ideia, de 8 anos de gestão, um ano, os estudantes da cidade de Fortaleza perderam 1 ano de aula. Que foi 1 ano de greve. Fora o ano de greve, eu não estou colocando aqui no meio os dias que não tiveram aula, por falta de professor. Eu costumo dizer, e vou fazer essa reflexão para quem está nos acompanhando, que quando chegar em casa, ou se estiver em casa, pergunte à mãezinha como era o rito. Qual era a primeira pergunta que a mãezinha fazia quando chegava numa escola pública antes do Roberto Cláudio? Quando chegava para o porteiro e perguntava, hoje tem aula? Eu falo isso e tem algumas senhoras que olham para mim e dizem assim, rapaz, é verdade, eu não me lembrava mais não. Primeira pergunta que a mãezinha fazia ao porteiro, hoje tem aula? Ao porteiro, tem. Até que horas? Porque não era garantido ter aula a manhã toda. Isso, gestão antes do Roberto Cláudio, gestão do PT. Né? Antes do Roberto Cláudio. Sem dizer que nós passamos. Quem se lembra, não sei se Pepe, se você se lembra, o Mardônio, que o ano letivo em Fortaleza começava em agosto? Quem se recorda disso? Ninguém mais se recorda. O povo não lembra mais. Gestão PT. Vou fazer outra pergunta para vocês. Aqui é o contrário, eu estou entrevistando vocês. Nós estamos aprendendo. Vou fazer outra pergunta para vocês. Algum de vocês aqui se lembram que antes do Roberto Cláudio, todas as luzes da cidade de Fortaleza eram amarelas? Isso é verdade. Você pode chegar numa comunidade de Fortaleza e numa reunião que você estiver fazendo, você pergunta, alguém aqui se lembra que antes do Roberto Cláudio aqui era tudo amarelo, era escuro? Quando tinha? Então, Fortaleza evoluiu, Fortaleza teve um planejamento, teve a competência e teve as prioridades corretas. Esse que é o ponto importante. As prioridades corretas. O prefeito Roberto Cláudio trabalhou para quem precisa. Essa máxima que diz que só trabalha para aldeota, isso já foi. Esse chavão o povo não engole mais não, já está batido. O Roberto trabalhou para as pessoas, é só você ter ideia, antes do Roberto Cláudio, não existia uma escola de tempo integral na cidade de Fortaleza. 0. Roberto, quando saiu da gestão, deixou 57% das escolas de tempo integral. Isso é um feito histórico. Para colaborar com o que o Lúcio está falando, a pergunta foi para ele, mas eu concordo plenamente quando tu fala que se não foi mais fácil para o Roberto, porque a onda estava meio que a fala. Né? Eu acho que foi totalmente contrário. Deve ter sido muito mais difícil, embora eu não acompanhava a política naquela época, mas deve ter sido muito difícil pegar assumir um governo com 8 anos de desastre do governo do PT da Louisiana, né? Porque a gente sabe que foi um desastre, já falou, colocou muito bem. E aí o Roberto praticamente pegou Fortaleza, montou, estruturou
e aí sim, né, encaminhou para o sucessor, que no caso o prefeito Sá. PP, eu me recordo que na prefeitura, antes do Roberto Cláudio, existia a história do terceiro tempo do posto de saúde, não sei se você recorda disso. Não. Na gestão da ex-prefeita, ela dizia que o posto de saúde tinha um terceiro turno, funcionava 3 turnos. O Roberto prometeu botar os postos para funcionar 12 horas, de 7 a 7. E quando o Roberto foi eleito, nós fomos visitar os postos, polos, que diziam que trabalhavam 3 turnos. Eu fui com esse prefeito Roberto Cláudio visitar vários. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Poucos eu encontrei com calha. Tu imagina com lâmpada. Como é que um posto desse funcionava 3 turnos? Nem o que? Calha? Calha para botar a lâmpada. Não tinha. Imagine lâmpada. Tá entendendo? Então assim, o Roberto quando foi eleito, o Roberto pegou um déficit na cidade de Fortaleza muito alto. E muitas pessoas chegavam para o Roberto, e eu vou confidenciar isso aqui, ele não gosta, mas eu irei dizer, ele pegou com a dívida, Fortaleza com a dívida gigantesca. O Roberto pegou todas as terceirizadas da cidade de Fortaleza 3 meses atrasado. O Roberto pegou janeiro, o Ministério da Saúde antecipou o repasse da saúde de janeiro, que é o primeiro mês de gestão do Roberto, para dezembro, para Luizinho, sabendo que o candidato dela não tinha ganho a eleição. O Roberto pegou um rombo gigantesco na cidade de Fortaleza. E as pessoas chegavam para o Roberto e diziam assim, prefeito, divulgue isso. Ele dizia, não vou fazer isso. Porque se o povo me elegeu, foi para me fazer diferente. Foi para confiar em mim. Vamos trabalhar? E foi isso que ele fez. Começou a planejar a cidade, ver qual o projeto, qual é a necessidade da cidade. Teve os primeiros 4 anos que foram difíceis. Os outros 4 anos foi exatamente para fazer a transformação da cidade de Fortaleza. E deixou, PP, quando saiu da prefeitura, R$1 bilhão no caixa. B com B de bola. 1 bilhão. E isso é que mostra responsabilidade. Isso é que é gestão, né? Isso é que é gestão. E aí, falar em gestão, tu falou aí que o prefeito pegou, o Roberto pegou a Fortaleza uma roma de dívida, né? Dívida medonha. É marca registrada, então, do Partido dos Trabalhadores, né? Porque lá o governo nacional é desse jeito, estadual a gente está vendo desastre, acabou de pedir o empréstimo de 2,6 bi, ou vai pedir ainda, né? Para pagar contas, a gente debateu esse assunto lá, né? É meio que marca registrada, então, né, Lúcio? Essa galera. Eu fiz muito esse debate na Câmara lá, dizendo que o governo do Estado está quebrado. E várias vezes colegas parlamentares aliados do governador, o secretário da Fazenda ligava e dava informação dizendo que era mentira. Não, o Estado não está quebrado. O Estado tem dinheiro, tem saúde fiscal. E o Estado terminou o ano de 2023 com déficit de 5 bilhões de reais. E não está quebrado. E não está quebrado. Como é que você aumenta a sua arrecadação 5% e aumenta a sua despesa em 11%? Onde é que fez essa conta? Como é que você vai botar 11 dentro de 5? Isso não existe. Isso é falta de planejamento. Isso é falta de competência. Ou é o desmantelo que está o governo do Estado. Eu torço mesmo, porque a democracia é isso. O nosso governador é um Mano de Freitas. Nós temos que torcer para que ele cumpra todas as promessas que ele fez na campanha dele. Que ele implante o vai e vem para o trabalhador, que foi uma pauta que ele disse que o trabalhador iria economizar R$400, R$420 por mês, porque não iria mais pagar passagem de ônibus intermunicipal, que até hoje nada. Cadê o vai e vem? Só deu para o estudante, e sabe quantos estudantes ele atende? O último dado que eu levantei, toda a região metropolitana, ele só atende 8 mil estudantes, o vai e vem. E cadê o resto do povo que a passagem ia ser gratuita? Cadê a zerar a fila de cirurgias? Diz que ia zerar no primeiro ano. Se você entrar hoje no sistema IntegraSUS, tem mais gente na fila do que quando ele começou. E cadê o dinheiro? A ministra veio aqui, disse que deu 400 milhões, 400 e poucos milhões, disse que ia levar esse programa como modelo para o Brasil. Tomara que ela não faça. Porque a situação da saúde do Brasil já é caótica. E se ela adotar o modelo do Eumano, vai piorar. Porque ele conseguiu, em vez de zerar, dobrar a fila, praticamente. Então não existe isso. Cadê o serviço oncológico dos hospitais regionais? Cadê, PP? Quantas vezes anunciaram? Ele anunciou o próprio. Eu costumo dizer que o governador Eumano, ele é o campeão das fake news.
Ele faz fake news direto. E eu acho que tem alguém não está orientando ele. Vou dar um exemplo. O cara ir para televisão, para rede social dele, oficial, e dizer que está dando reajuste maior do que a inflação, um ganho real para o servidor público, para valorizar o servidor público, dizendo que está dando 5,62%, 1% a mais da inflação. E uma coisa ele não mentiu, não. Realmente é 1% a mais do que a inflação. Só que ele esqueceu de dizer que ele não está dando da data base de janeiro, ele está dando a partir de julho. Então, em vez de ele dar o reajuste em 12 meses, ele está dando em 6. Resumindo, ele está dando 2,81% para o servidor público, abaixo da inflação. Ele faz uma fake news na rede social dele, assim, natural, como se o povo fosse besta, como se o povo fosse burro. Eu vou dizer que o governador, o povo não é besta. O povo não é burro, não queira fazer o servidor público de besta. Então, assim, é toda hora. O negócio é pesado, Marlon. 2026 chega já, não, né? Tem isso também, né? É importante você estar falando isso, que você tem sido um grande crítico, mas obviamente crítico com responsabilidade do governador lá na Câmara, né? Que a gente está acompanhando. E é bom você estar falando isso para que as pessoas saibam, porque eu acredito que tem muita gente que ainda se ilude com essa história do 3 vezes mais forte, porque não sei o quê. Eu acho que tem muita gente ainda que será que não caiu a ficha ainda, né? Eu fico preocupado, mas eu vou dizer o que é isso. Isso chama-se o descontentamento das pessoas com a política. Quando você está descontente, quando você não gosta da política, você não passa a prestar atenção. E você começa a escutar. Por exemplo, vou dar um exemplo. O governador foi na rede social e disse: eu estou dando ganho real, valorizando o servidor público 5,62% a mais. Quem vê essa notícia, porra, grande governador. Só que não vai observar que ele não está dando os 12 meses, ele está dando 6 meses. Então, quando eu não estou interessado na política, quando eu ando nos campos, que as pessoas dizem assim, eu não detesto política, tenho uma aversão à política, eu me preocupo. Porque se as pessoas de bem não querem saber da política, as pessoas mal intencionadas vão se apoderar dela. Aí é onde o PP chega. As pessoas não têm a informação. As pessoas não procuram saber. Eu tenho uma preocupação muito grande. Tudo que eu vou falar lá na Câmara, e aí eu tenho uma assessoria muito responsável, muito eficiente, trabalhadora, porque eu aperrei essa minha assessoria, né, para colher as informações, para a gente não estar falando. Eu me preocupo muito para não dar uma informação equivocada. Eu vou dar um dado aqui que parece besteira, mas é um absurdo. É um absurdo. Você sabe quanto o governo do estado aumentou em um ano o custo com terceirização? Manda. 2022, o governo do estado gastou 800 milhões com serviço terceirizado, mão de obra terceirizada. Em 2023, ele gastou 1 bilhão e 800 milhões. 1 bilhão a mais. Porra. Será que a prioridade era essa? A máquina aumentou? Quase 140% a mais. E cadê o povo? Onde é que fica o povo? Onde é que fica o vai e vem? Onde é que fica a cirurgia? Onde é que fica o tratamento oncológico do câncer lá do povo do interior? Nada saiu do papel. A única coisa que o governador fez, e fez com competência, e aqui eu tenho que admitir, ele fez competência, foi viajar, gastar o dinheiro do povo do estado de Ceará com grandes hotéis caríssimos, com bufês exorbitantes, e ele implantou uma política no estado de Ceará que ele foi campeão no primeiro ano. Foi o governador que mais gastou com jatinho. Foi o governador Romano de Freitas. 20 milhões de reais no primeiro ano. De todos os governadores? De todos os governadores foi o que mais gastou. 20 milhões de reais. No primeiro ano só. Será que essa é a prioridade? Caramba. É muita coisa. Eu até fiz um pronunciamento na Câmara esses dias, não sei se tu chegou a ver, mas eu vi que no primeiro semestre, né, a gente mudando aqui dia de pauta, mas ainda falando sobre o Estado, até porque você é um cara muito inteirado das pautas do Estado, e tem que ser mesmo, a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo no Estado, mas no primeiro trimestre, nesse ano, já houveram aqui no estado do Ceará 65 feminicídios. Na verdade, não era nem no primeiro trimestre. Quando eu fiz o pronunciamento, era dia 27 de março. Não tinha nem terminado março ainda. Já tinha havido 65 feminicídios. E sendo que no ano de 2019 inteiro foi 22, no ano de 2020 inteiro foi 25. Tipo isso.
tipo, em 3 meses já foi mais que o dobro do ano inteiro dos outros anos, e a gente não vê o governador, tipo, nem aí, né? O pessoal tá lá cobrando esclarecimento da morte da Marielle, porque foi um feminicídio, e tem que cobrar mesmo, Mas, tipo, essas 65 vítimas aqui do Ceará, do nosso estado, ninguém fala nada, cadê as feministas, cadê o governador, né? Eu até me espantei com esse dado, não sei se tu chegou a ver. Pepe, o problema do estado de Ceará, e aí é importante as pessoas que estão nos acompanhando entender, o estado de Ceará está à deriva. Nós estamos à deriva. É preocupante isso? Muito preocupante. À deriva porque nós não temos um governador. Nós não temos um comandante ali no governo do estado. Vou dar um exemplo. Os professores estavam lá querendo ser recebidos pela mesma negociação, querendo falar com o governador está em Brasília. Governador, eu até falo assim, às vezes, dá até para rir mesmo. Ele está assinando o 4º protocolo. Olha aí, ele está assinando o 4º protocolo para trazer uma usina de hidrogênio verde para o estado de Ceará. O 4º, os outros 3 ele já perdeu. O governador anunciou que iria trazer uma fábrica de ônibus elétricos para o estado de Ceará. A fábrica foi embora. Ele disse que o governo do estado não tem diálogo. Nós perdemos a usina de hidrogênio verde para o Piauí, um estado mais pobre do que o estado do Ceará. O que é isso? Isso é falta de responsabilidade, isso é falta de competência, é falta de gestão. Nós estamos à deriva. Olhe, para quem não se recorda, eu vou dizer aqui. Vá no Instagram, no YouTube, vá olhar no programa de governo do Elmano de Freitas. Ele disse, eu pessoalmente irei cuidar da segurança pública. Aonde? Aí ele dá uma entrevista, que eu fiz essa crítica na Câmara, dizendo que a insegurança aqui no estado de Ceará era só uma sensação que o povo tinha. Não, a insegurança é só uma sensação, mas o estado está mais seguro. Então, o governador está tratando a segurança com sentimento, não dentro da realidade. Aí eu fiz um desafio para o governador e volto a fazer aqui no seu programa. Ande em Fortaleza, ande. Aí o senhor vai ver qual é a sensação que o povo tem. Agora é muito bom ele estar dentro de uma sala, no ar-condicionado, quando está no estado de Ceará, que pouco ele fica aqui, quando ele está no estado de Ceará, dizer que é só uma sensação do cidadão. Você deu um número. Rapaz, esse ano, começo desse ano, foi o ano que teve mais homicídio no estado do Ceará historicamente. E o governador, logo depois disso, disse que isso é só uma sensação do povo. O estado está rendido. O estado não tem pulso. Nós temos um governador, me perdoe, com todo respeito. Nós temos um governador fraco. Um governador que não tem plano de governo. Um governador que não sabe o que vai fazer quando senta na cadeira. É só fazendo festa para uma pedra fundamental, é fazendo festa para um protocolo de intenção, é fazendo festa para aquilo e, de fato, para mudar a vida das pessoas. O que é que ele está fazendo, Pepe? Vou dizer o que ele fez. Foi. Ele aumentou a conta de água e de esgoto do cidadão de Fortaleza. Maior aumento da história, 18% ao ano. Inflação 4,62%. E ele aumenta a água e o esgoto do cidadão do estado do Ceará em 18%. Isso ele está fazendo. Aumentou para 20% o ICMS, que atinge todo mundo. O ICMS não difere rico de pobre. É na veia, é todo mundo. Tá aí a notícia no jornal. A cesta básica mais cara do Brasil é aonde? Fortaleza. Tá aí o reflexo. Isso o governador fez, e fez com eficiência, e fez com rapidez. Eu vou dar uma notícia aqui para quem está nos acompanhando. Festejaram e comemoraram as águas do Rio São Francisco. Está chegando o Castelão já já. Pois bem, a Assembleia, os deputados do estado de Ceará, aprovaram uma tarifa. É bom só que se fazer uma ressalva, né, que não foram todos, né, os deputados. Não foram todos. A oposição, alguns deputados da oposição. Ligados ao governador. Ligados. Só os deputados da base, inclusive os petistas todos, defenderam. Olha lá. Quanta incoerência. Quanta incoerência. Petistas defenderam a criação de uma tarifa para cobrar do cidadão do estado de Ceará, principalmente, que fique claro,
Quem vai pagar a conta é a bacia hidrográfica do Castanhão. Você sabe quem vai pagar a conta, Mariana e PP? O povo de Fortaleza, que é quem é beneficiado com a bacia do Castanhão. Quem vai pagar a conta da água do Rio São Francisco, que já foi paga pelo povo do Brasil, pelo povo do estado do Ceará, é o cidadão de Fortaleza. E ele implantou a tarifa. Já foi votada, aprovada, e o cidadão nem sabe. Já chega. Tem gente que diz que é mentira. Quando você vai falar, tem gente que diz que é mentira. Né? Já chega. Já Eu chega. acho que isso não é incoerência, não, viu? Isso é maldade mesmo. Tu cobrar água do povo do Castanhão, cara, é uma obra assim, tão esperada há tantos anos, tantas décadas, aí agora vem... É o velho Chico, né? O velho Chico. Que ia acabar com a sede do Nordeste, né? Vai, a seca do Nordeste. Vai, mas... Uma obra que já foi milionária, atrasada décadas, e no final das contas estavam lá os governadores do Nordeste, e eu coloquei inclusive essa foto lá na Câmara, comemorando o acordo que eles fizeram para criar a tarifa para cobrar água São Francisco do cidadão dos seus estados. Parabéns, parabéns. Isso é o governo Eumano de Freitas. É loucura. Isso em apenas 1 ano e 3 meses. Em 1 ano e 3 meses ele conseguiu fazer tudo, né? Isso. Falta quase 3. Tu aguenta, mano? Já tem coisa aí, não? Tem um dado que eu vi o Ciro Gomes falando também, que eu fiquei impressionado. Que ele criou 17 novas secretarias, né? Em um ano. Logo quando entrou, criou 17 novas secretarias. E essas 17 novas secretarias custam para o povo cearense 1 bilhão por ano. Ou seja, o governo do estado hoje gasta 1 bilhão por ano, gasta, não é investimento, gasta 1 bilhão por ano com secretarias novas, 17 secretarias que ele criou, sem necessidade. Ou seja, o governo que antecedeu ele, que também do PT, Camilo Santana, governou com 17 secretariamentos e hoje ele aumentou 17 secretarias. Como é que funciona? Qual é a conta aí? Que não fecha? Eu quero fazer aqui um recorte. O estado do Ceará vem há alguns anos tendo um ciclo de boas gestões. Eu costumo dizer que você só consegue mudar a vida das pessoas quando você tem vários ciclos de boas gestões. Porque um está diretamente inserido no outro. Nós viemos com um governo transformador como o do Tasso Gereissati. Viemos de lá, viemos por 8 anos do CID, que fez várias obras, principalmente obras hídricas no estado do Ceará. Nós depois viemos para o Camilo, que fez alguma coisa, deu uma certa continuidade nisso. E hoje nós estamos interrompendo esse ciclo humano. Eu quero que o povo preste atenção como o estado do Ceará. O estado do Ceará era conhecido no Brasil, é o estado que mais crescia. O estado do Ceará crescia mais do que a União. O PIB do estado do Ceará era maior do que o da União. O crescimento do estado do Ceará era maior do que a União. Era o estado que mais crescia no Brasil. Era o estado que tinha menos dívida, que tinha mais poder de empréstimo do Brasil. Mais crédito, né? Tinha mais crédito do Brasil. Olha a posição que nós estamos hoje. Nós estamos em ladeira abaixo. Ladeira abaixo. O cara está conseguindo, o governador do estado do Ceará está conseguindo, em 1 ano e 3 meses, acabar um ciclo histórico de 20 anos. Em apenas 1 ano e 3 meses. É isso que o povo tem que ver. A responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade. Um tiro mal dado, uma escolha errada pode prejudicar a vida de todos. Então essa história de eu votar nesse por causa daquele, que foi o que aconteceu no estado do Ceará, nós elegemos um governador... Querem fazer de novo agora, né? Nós elegemos um governador que foi o pior secretário de educação da história da cidade de Fortaleza. Deixou a educação em penúltimo lugar do estado do Ceará. Foi o quarto em Calcaia na votação. Pronto, foi um governador que foi candidato aqui, numa cidade vizinha, em Calcaia. Foi o 4º colocado. O cara ganhou no primeiro turno para governar o estado do Ceará. Loucura. Imagina, por que isso? Aí você fez aquela pergunta. Por causa da polarização. Vendendo que aqui é o amor e ali é o ódio. Olha, que eles briguem. Que eles ideologicamente divirjam. Mas não esqueça o povo. Não esqueça o povo. Está um governando para o outro. Um governa para criticar ele e ele governa para te criticar. E o povo fica onde, Pepe? Isso. Verdade. Tá aí, o povo está esquecido. O mais prejudicado é o povo. Inclusive aqui em Fortaleza, a gente vê que existe uma parceria que Fortaleza só crescia, né? E aí acabou que essa rivalidade, essa briga política, né? Dos grupos que se dividiu agora, a gestão municipal de Fortaleza, hoje em dia, infelizmente, é rompida com o governo do estado e só quem perde é o povo.
porque, embora Fortaleza esteja crescendo, esteja evoluindo muito ainda na gestão do Sarto, mas poderia estar crescendo muito mais. Porque hoje o governador do estado, ele simplesmente lavou as mãos contra a Fortaleza. Eu sempre digo lá na Câmara e pergunto se Fortaleza foi emancipado. Porque Fortaleza é como se não tivesse mais governador, não fizesse parte do Ceará. Mais ou menos isso, né, Lúcio? Eu acho assim. Eu acho que a questão pessoal, ela não cabe quando você é um gestor e você tem uma responsabilidade com o Estado. Quando você está na eleição, você é eleito pela maioria. E foi isso que aconteceu com o governador Eumano. Ele foi eleito pela maioria. Mas quando ele entra e é empossado governador, ele é governador não só de quem votou nele, não. Ele é governador de todo mundo. E ele está esquecendo isso. Olha, o que o governador Eumano está maltratando o povo da cidade de Fortaleza, e você fala, e eu falo muito isso, e queria entender que ódio o governador Eumano Freitas tem do povo de Fortaleza. Que ódio é esse? O que foi que o povo de Fortaleza fez contra o governador Eumano Freitas? Que tirou subsídio de passagem de ônibus, tirou subsídio de passagem de quase 30 milhões de reais por ano, diminuiu o repasse para o JF, que atende mais de 50% do interior do estado, nossos irmãos do interior do estado. Que raiva é essa que o governador não trouxe um benefício para a cidade de Fortaleza? Deixa eu lhe dar uma informação. No sistema CIMEC, não é isso? Da educação? No sistema CIMEC, diz que no estado do Ceará tinham mais de 200 obras de educação paradas, que foram dadas ordem de serviço desde a época da Dilma. PAC 1, que nós já estamos no PAC 3 para tentar concluir as obras do PAC 1. 200 obras paradas. Você sabe quantas vezes já foram anunciadas na imprensa, de janeiro do ano passado para cá, que essas obras seriam retomadas? 8 vezes. Agora eu lhe pergunto, qual dessas foram retomadas? Todo mês anuncia. Nada. Você sabe dessas 200 e poucas obras paradas. Você sabe quantas são em Fortaleza? Quantas? 2. Você sabe de quem são as 2? Do governo do estado do Ceará. Das 2, você sabe quantas obras o estado cadastrou no CIMEC para retomar? Uma. A outra ele nem cadastrou. Nem cadastrado tá. Você sabe quantos anos faz? Rapaz, Pepe, eu falo demais. Aí você me interrompe aí. Eu estava conversando com as meninas, rapaz, escute mais e fale menos. Mas eu sou falador mesmo. Mas deixa eu lhe dizer, você sabe quantas escolas de ensino médio foram construídas em Fortaleza? Em 1 ano e meio de Eumano, 8 de Camilo e 8 de Cid, 17 anos e 3 meses. E se eu tiver mentido, pode procurar aí na internet. Quantas? 2 escolas profissionalizantes na cidade de Fortaleza em 17 anos e 3 meses. Você sabe qual é o resultado disso? Eu vou dizer. Hoje tem aluno saindo do ensino fundamental e não tem vaga no ensino médio. Nós temos aproximadamente, em 2 anos, mais de 10 mil jovens sem vaga nas escolas de ensino médio na cidade de Fortaleza, porque o Estado não constrói. A prefeitura constrói, amplia, bota a rede tempo integral, mas o governo... Aí o que o governo do Estado está anunciando? O governo do Estado está anunciando que está ampliando a rede para tempo integral em 70%. Como é que ele está fazendo isso sem construir novas escolas, Pepe? Como é que amplia sem construir? Exatamente por isso. Ele está pegando uma escola que é tempo parcial, transformando em tempo integral. E os alunos estão saindo do ensino fundamental, estão indo para onde? Aí tem aluno que sai de uma escola de ensino fundamental lá do Carlito Pamplona e tem que ir para uma vaga, quando tem, lá para o Zé Walter do ensino médio. Como é que o aluno vai? Não mais com esses problemas agora. Com esses problemas. Então, assim, falta. Aí eu fico vendo aí o governo federal anunciando o pé de meia, importante. Mas o que prende o aluno na escola não são R$200, não. É um ensino bom, é um professor empolgado, é um professor comprometido, valorizado, é um bom ambiente. Isso mantém o aluno na escola. É uma escola de tempo integral. Não é dar R$200 ao jovem para ele ficar. Dá o peixe, é? Não é isso. Está errada, a política está errada. Ele tem que construir equipamento de ensino para o povo. Tem que construir em Fortaleza escola de ensino médio.
Se hoje o governo do estado entregar 10 escolas de ensino médio em Fortaleza, não atende 10% da demanda que está aí, que está fora da sala de aula. E esses alunos vão para onde? Me explique. Ou seja, não tem sequer escola e o governo está fazendo programa para incentivar o aluno a ir para o colégio. Como é que tu incentiva se não tem para onde ir, se não vai ter vaga? Em 2 anos, 10 mil, esse número que tu deu, em 2 anos, 10 mil alunos, 300 e poucos alunos não tiveram. Isso já aconteceu. Eu não estou com o censo do ano passado, não. 2022, 2023. 2021, 2022. O censo de 2023 não saiu, não. 10.300 e poucos alunos saíram do ensino fundamental e não conseguiram vaga nas escolas de ensino médio, que é a responsabilidade do governo do estado. Por quê? Porque fazem 17 anos que nenhum governador construiu uma escola nova de ensino médio na cidade de Fortaleza. É muito descaso com a educação. Tempo, né? Aí fica-se falando na educação, fica-se fazendo propaganda caríssima na televisão, fica-se andando o país todinho anunciando um programa importante, né? Volta a dizer, pé de meia. Ele devia estar fazendo isso, o governo devia estar fazendo isso, anunciando escola. Verdade. Anunciando escola, incentivando e ajudando os municípios a construir creche de educação infantil, escola. Não, fica anunciando pé de meia e dizendo que é a melhor educação do mundo. Aí é loucura. Lúcio, vamos falar um pouquinho da eleição municipal. Está aí há praticamente 4 meses ou menos. Quando é que vai começar? Em agosto, né? São 45 dias. Começa em agosto, então estamos aí. 15 de agosto, normalmente. Já estamos praticamente há 4 meses e a gente viu que agora em domingo o PT fez umas prévias lá, né? E o PT que na época que o Roberto lançou a candidatura, eles queriam a Isolda, um grupo, uma parte queria o Roberto, até que o Camilo quebrou e lançou o Elmano. Eles foram muito críticos porque disseram que era misoginia, que era preconceito, discriminação, não sei o quê. Como é que tu vês o que estão fazendo com a Luiziane? Isso não é misoginia, não é discriminação? Pepe, isso é uma coisa normal do PT. O PT ele tem um ditado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse é o ditado do PT. Ele lhe orienta a fazer uma coisa, mas ele faz outra. Isso é o PT. Me perdoe. Ele pode, me perdoe quem gosta do PT, quem é petista. Mas é verdade. Eu tirar aqui. Mas é verdade. Vou dar um exemplo. A escolha do candidato a governo do PDT foi uma escolha mais democrática. Essa é impossível. O problema é que o resultado não era bom para alguns. Não foi o que eles queriam. Pronto. Quando não queriam, que viu que o resultado não ia ser o resultado, aí onde eu digo, porque eles não iam ter uma pessoa que eles pudessem mandar. Uma pessoa que eles dissesse o que fazer. Porque se o Roberto Cláudio fosse eleito governador do estado do Ceará, seria um novo ciclo para o estado do Ceará. E eles não iam poder estar mandando como estão mandando o meu. Aí inventaram logo no meio do caminho, quando viram que o Roberto Cláudio ia ser escolhido o governador, aí mandaram o PT dizer que tinha veto ao Roberto Cláudio, mas que não tinha a Isolda. Você acha mesmo que eles estavam querendo a Isolda? Eles queriam criar um fato. Que era mulher. Né? Aí vem com o que você disse. É misoginia. Isso é violência de gênero. Estão vetando uma mulher. Cria uma narrativa, né? Cria uma narrativa. Aí onde eu digo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Meu amigo, o que é que estão fazendo com a Luiziane hoje, PT? O que o PT está fazendo com a Luiziane é um absurdo. Isso sim é misoginia. Isso é violência de gênero. E é bom só ressaltar, Lúcio, que não é a gente que está falando aqui, não. É ela que todos os dias dá declarações por cima de declaração. E é sobre esse assunto aí. Entendeu? Então, assim, falar um pouquinho aqui da tua vereança, que tu não falou quase nada da tua vereança. Como é que tu tá? Beba mais água aí, que é pra você ficar hidratado. Falar mais, porque a gente fica assim. Esses 3 anos aí, 3 meses, essa experiência de vereador, como é que tá sendo? Tá sendo uma experiência positiva? Tá superando aí tua expectativa? Pepe, eu acho que assim, tudo na vida é um aprendizado. Eu digo que a gente nunca sabe tudo, a gente sempre está aprendendo algo.
Besta é aquele que acha que sabe tudo, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Bom, bebê. E para mim a experiência do Legislativo junto com os vereadores é muito importante, porque aí eu estou do outro lado. Passei 8 anos no Executivo, tratando com os parlamentares, e hoje eu estou vivenciando o dia a dia dos parlamentares. E olha, eu costumo dizer que acertei algumas coisas e errei outras. Se eu tiver uma oportunidade novamente de voltar a estar onde eu estava, eu garanto que eu iria fazer muita coisa diferente. Porque, olha, foi enriquecedor. Enriquecedor mesmo essa convivência com os parlamentares. Ver na pele, ver o dia a dia de cada parlamentar, como é que de fato funciona a comissão. Eu tive o privilégio e a honra de, mesmo no primeiro mandato, ter sido eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A comissão mais importante da casa, depois novamente reconduzido para a presidência da comissão. Então, olha, para mim é um aprendizado que eu vou levar para o resto da minha vida, Pepe. Muito bom, muito importante. Você saber conviver com cabeças diferentes. Eu costumo dizer que ninguém pensa igual a ninguém. Imagina um parlamento. Cara, é muito legal isso. Para mim foi assim. E estou curtindo isso ainda. Ainda estou aprendendo todo dia alguma coisa. Eu vou entrar numa seara aqui até perigosa e polêmica. E aí vou fazer que não Arnaldo fez consigo. Vou deixar numa saia curta aqui, numa saia justa. Numa saia justa aqui. Mas eu vou te perguntar porque a galera quer entender e quer saber. Existe um mito que o Lúcio Bruno é um cara que era muito mão de ferro. Era um cara ali que era pulso forte. E tão forte que às vezes passava da medida. Às vezes judiava ali com a liderança ou com um vereador. Eu não sei, eu não convivi com você nesse tempo. Era a pessoa do não. Era a pessoa do não, aquele cara mais duro. Existe isso? Como é que foi isso? Tu mudaria esse teu perfil? Assim, o que é que tem a dizer em relação a isso? Inclusive o PP, quando era deputado, me procurava, né? E você não atendia. O PP na suplência ligava. Só me chá de cadeira. É que eu lhe disse. Tem muita coisa que eu acho que eu faria diferente. Mas deixa eu explicar um pouco, que às vezes você não entende qual é o dia a dia da pessoa. Eu tinha uma função na prefeitura que não era só a função de tratar com os parlamentares. Eu tinha uma função de gestão, de ajudar de fato a gestão. Só para você ter uma ideia, muita gente não sabe disso. Nos 2 primeiros anos, nos 4 primeiros anos do prefeito Roberto Cláudio, a gente chegava na prefeitura 8 horas da manhã, Pepe. Raro o dia que a gente ia embora 11 meia-noite. Raro. E no outro dia nós estávamos lá 8 horas da manhã, sábado, domingo e feriado. Não tinha vida não. Tinha vida não. Só para você ter ideia. Eu falo muito, e falo isso muito na minha rede social, a questão da atividade física é importante para a saúde. Né? Vamos chegar lá também. E a atividade física mudou a minha vida. Só para você ter ideia, na época eu pesava 108 quilos, eu tomava 2 remédios para pressão e não controlava a pressão. Porque eu não tinha hora para almoçar, eu não tinha hora para ir para casa, eu não tinha hora para jantar, porque o Roberto era um prefeito muito intenso. Ele trabalhava muito, muito mesmo, muito responsável. Dentro e fora do gabinete. Dentro, quantas vezes de domingo o Roberto me ligava eu em casa para a gente visitar uma obra na comunidade? Várias vezes. Então a gente trabalhava muito. E aí você entra dentro do redemoinho. Cara, sabe o que é que tu sair de tu trabalhar todo dia, de 8 da manhã até 11 da noite, e tu sair e assim, porra, não fiz nada. É complicado. Gestão é complicado, principalmente o que nós herdamos. E aí você está no redemoinho. É problema. E aí posso sim ter me exaltado, posso sim ter tratado mal algum colega parlamentar hoje, ou algum vereador à época, ou deputado, ou secretário, ou funcionário, posso ter acontecido isso. E se fiz, me perdoe, me desculpe, mas é o dia a dia. É o que eu digo, eu tive um aprendizado. Amadureceu com isso. Né? Meu tempo era um tempo... Cara, eu contava assim os minutos, as horas. Às vezes eu estava lá, marcava uma agenda, que o pessoal reclamava muito, eu fazia uma agenda de manhã. O pessoal ia para lá. No meio da agenda, o prefeito me chamava para uma reunião. Eu ia. Aí dessa reunião eu ficava até de noite. Aí eu mandava, ligava. Rapaz, diz o pessoal que eu não posso mais descer, que eu estou aqui numa reunião. Tinha pessoas que compreendiam e tinha pessoas que não compreendiam. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo tá porque estou do outro lado. Hoje eu entendo. A gente quer resolver o problema.
né? A gente quer resolver o problema das pessoas, trazem pra gente, a gente ali está representando as Tu pessoas. era o articulador político, Lúcio? A tua função era essa? Era articulador político. Fazer a política na gestão do... Só que a função, qual era a minha função? Além de eu fazer essa interlocução com os poderes legislativos, que eu recebia deputado federal, recebia deputado estadual, recebia vereador, fazia interlocução das secretarias também, e algumas outras funções que o Roberto me dava. Então eu tinha muitas coisas, ia para Brasília muitas vezes, tratado em ministério algumas questões. Então assim, a gente trabalhava muito. O Roberto era um cara que delegava muito, confiava no grupo que ele tinha, cobrava resultado, e a gente tinha que dar o resultado. Isso não, eu tivesse trabalhar, virar a noite trabalhando, eu virava a noite trabalhando. Ele queria o resultado, o bem da população de Fortaleza. Não é à toa que saiu como um dos prefeitos mais bem avaliados da cidade de Fortaleza, e se você for no G1, foi o único prefeito que cumpriu 100% das suas promessas de reeleição. Caramba. Mas assim, na tua função de articulador, os teus resultados mostram que tu foi um grande profissional, embora tenha ali em algum momento divergido de alguém, chateado alguém, magoado alguém, mas você fez uma grande articulação, você reelegeu, o Roberto se reelegeu, elegeu um sucessor, então isso mostra que teu trabalho teve êxito, né? Tu cometeu alguns excessos, não sei, talvez, mas teve êxito, né? Eu gosto muito assim de pedir a compreensão. A gente diz muito não, a gente não é unanimidade, é muito difícil, você às vezes tem que dizer não, às vezes porque eu costumo dizer que a nossa prioridade, que deve ser essa para qualquer executivo, é o povo. Concorda? É o povo. Então tinha muitas decisões que a gente tinha que tomar em benefício ao povo que contrariava alguns. E aí, paciência, né? A gente paga o preço por isso e eu sei que eu pago o preço por isso, sabe, Pedro? Às vezes tem gente que diz assim para mim, rapaz, você foi ruim. Tá tudo certo, tá na conta. Tu tá entendendo? Mas tem gente que diz também que você ficar no segundo foi muito bom, então tem gente que diz também, né? Então, essa balança aí dá um equilíbrio, né? Rapaz, olha, eu costumo dizer que a gente só pode falar quando a gente está no lugar da pessoa. Hoje, se você me perguntar, Lúcio, você hoje sabe dizer como é a vida do vereador? Eu sei porque hoje eu estou vereador. Estou sentindo na pele o que é ser um vereador, a cobrança do povo em cima do vereador, a responsabilidade do vereador numa casa parlamentar fazendo leis que vão mudar a vida das pessoas. Então hoje eu tenho essa experiência, hoje eu tenho essa visão. Só para você ter ideia, tem parlamentar que eu era articulador e ele era vereador, que hoje eu sou amigo dele na época, talvez ele não gostasse de mim. E hoje eu me aproximei, passei a conhecer ele pessoalmente, ele me conhecer pessoalmente, porque você está o dia todo. Eu costumo dizer, Pepe, que a gente que é da política, que está na política, muitas vezes a gente convive mais com os outros que com a nossa própria família. Verdade. A nossa família é penalizada com isso. Verdade. E as pessoas não entendem. Ó, só para você ter ideia, Pepe, quando o Roberto assumiu a prefeitura de Fortaleza, eu comprei um cachorro para ficar com a minha esposa. O Calvo, que hoje tem 12 anos. Fazer companhia. Para fazer companhia a ela, porque ela mal me via, ela é minha filha. Loucura. Porque eu chegava de madrugada e saía cedo. E essa rotatividade na prefeitura. Muitas vezes, que nem tu fala, muitas vezes a família da gente acaba que é penalizada, né? Teve um ano aí que eu lembro, antes de eu ser vereador, teve uma das crianças que eu dei mais de 2.000 brinquedos. Saí dando festinha, visitando, ajudando. 2.000 brinquedos. Quando eu cheguei em casa, aí eu pensei, mas o brinquedo da minha menina. Eu esqueci o brinquedo da Sofia e da Valentina. Mas tu levou elas, não? Não, elas ficaram em casa e eu rodando naquela dinâmica de um canto pro outro, dentro das periferias e tal. Aí eu cheguei em casa cansado já, às 9 horas da noite, 10 horas, esgotado. Na hora que eu abri a porta, caramba, o brinquedo da menina. Aconteceu isso comigo. Então, assim, a gente fica muito distante, é duro. É duro, fácil, a cobrança é alta. Você muitas vezes penaliza a família, né? E é mal compreendido pelas pessoas. Verdade. É isso. Lúcio, relacionado a esporte, tu falou que perdeu aí tirou uma vida dentro de ti, né? Perdeu muito peso. Conta esse processo pra gente dessa perda de peso, qual foi o esporte que tu se identificou, que te fez sair desses remédios aí de hipertensão. Eu sempre gostei de esporte, desde a minha adolescência, né? Eu sempre pratiquei esporte, todo tipo de esporte eu já pratiquei. Aí com o tempo a gente vai criando responsabilidade e a gente vai acabando não praticando o esporte. Eu
volto a dizer, cheguei a ter 108 quilos. Hoje está com tomar quantos? 2 remédios para pressão e assim mesmo ainda não controlava a minha pressão. E aí comecei a fazer atividade física. Como? Uma caminhada. Porque muitas vezes a pessoa acha que iniciar uma atividade física é ir para a academia, puxar peso, correr 10 km na esteira. Não. Você tem que começar devagar. Você vai de uma caminhadinha você vai correr na rua, vai correr numa praça, um trotezinho. E aí depois você vai se identificar, vai saber com o que você se identificou. Eu gosto muito de atividade física e de cardio. Eu gosto de bater minha bolinha, mas eu gosto muito de atividade física e cardio. Muitas vezes eu digo para as pessoas, você praticar atividade física não precisa ter dinheiro, porque às vezes as pessoas acham que você praticar atividade física tem que ter dinheiro para pagar uma academia. Não. Você dá uma corridinha no calçadão, vai na praça perto da sua casa, corre, vai na avenida que tiver uma ciclofaixa, corre, para você procurar e se identificar qual é a atividade física que lhe faz bem. E aí, eu digo para todo mundo, o ruim é começar. Mas depois que você começar, você não para mais não. Então eu digo muito, atividade física é saúde. E é importante praticar atividade física. A tua ligação com o pessoal do kickbox também é muito próximo, né? Inclusive tem vários aqui falando, o Lúcio, o vereador do kickbox e tal. A galera gosta de tudo. O Mariano. Passa um pouco para quem está nos assistindo, explica para nós aí qual é a tua ligação com o pessoal do kickbox. Rapaz, uma das bandeiras que eu na campanha disse que ia trabalhar era o esporte. Eu andava muito nas academias de artes marciais e falava isso. E aí o povo olhava para mim assim, mais um, né? Esse aí tá dizendo que se for eleito vai ajudar o esporte, né? E eu dizia nas minhas reuniões, mesmo vocês não votando em mim, não acreditando em mim, mas eu vou trabalhar pelo esporte. E não é só o kickbox não, é o esporte em geral, né? O kickbox porque eu tenho uma ligação pessoal com os meninos, eu tenho uma coisa que é de mim mesmo, né? A gente passa para uma relação política e depois dessa relação política a gente passa para uma relação pessoal. Os meninos do kickbox, eu tenho uma relação pessoal, são meus amigos, eu conheço quase todos os atletas, por nome. Eu conheço a família dos atletas, eles me conhecem. Eu conheço os professores dos atletas de kickbox e de outras modalidades também. Né? São várias modalidades. O menino kickbox é porque eu estou ali presente com eles mesmo. E olha, vou dizer, o que eu fico mais indignado, e isso é uma coisa que nós temos que mudar, Pepe, é a falta de política e de incentivo para a prática do esporte. Eu vejo, mano, você que pratica esporte e pratica artes marciais, cara, como é que justifica uma pessoa, um atleta, um rapaz desse, que vai sair daqui do estado do Ceará, vai representar o nosso estado no brasileiro, ou vai representar o Brasil no Pan-Americano, e você não tem um incentivo de uma passagem, não tem um incentivo de uma hospedagem. O pessoal tem que estar fazendo rifa e aqui fazer justiça. Fazer justiça. Fazer justiça aqui ao ex-secretário Osiris Pontes. Não teve uma vez que eu recorri a ele que ele não tenha ajudado de alguma forma. Ele tem ajudado muito nesse sentido. Mas a gente tem que ajudar muito mais. E isso tem que ter uma política nacional. Não dá. Um jovem desse, muitas vezes, a oportunidade que ele tem na vida é essa. É o esporte. Tem que ser incentivo. O esporte é uma ferramenta fundamental contra o crime, contra as drogas, né? E aí não existe política pública para isso, como a gente acabou de falar, né? Esporte é saúde, Pepe. Se tu investir no esporte, tu vai economizar na política pública mais cara do Brasil, que é a saúde. Porque a saúde é dólar. Saúde é dolarizada. É dólar. Se tu investir no esporte, quantos jovens, quantos adolescentes, quantos adultos e quantos senhores e senhoras você vai tirar da fila do posto de saúde ou da fila do hospital? Ou de evitar. E aí, além da saúde, que é o mais caro que tu falou, o lance da segurança. Quantos jovens tu vai evitar que entre numa cadeia? Particularmente mesmo na arte marcial, eu acredito que se havesse um investimento maior na arte marcial, seria uma peça fundamental para essa questão de economia das políticas públicas, da verba pública, né? Porque o cara que pratica arte marcial, até a questão de odontologia do governo, do município ia diminuir, né? Porque os caras se cuidam muito, né? Essa questão de infectologia, tantas outras doenças que tem, né?
E a arte marcial, ela te dá isso, ela te dá essa educação, para tu Disciplina não tomar um cigarro, não fumar um cigarro, não fumar maconha, essas coisas, né? bebida, Não se envolver com essas coisas, né? A arte marcial dá muito essa doutrina, né? Tem um estigma das artes marciais. Quando você fala assim, artes marciais, tem um estigma que artes marciais é violento. É para violência. Você está preparando o jovem para brigar no meio da rua. Você está preparando o jovem para praticar a violência. É o contrário. Muitas vezes o mestre, muitas vezes o professor, ele é que dá disciplina para o jovem. Ele que orienta o jovem. Às vezes ele é a referência daquele jovem que não tem a referência em casa. Muitas vezes o pai e a mãe é drogada, o pai é alcoólatra e o jovem não tem a segurança em casa. E ele procura quem? Aquele professor, aquele mestre. Então tem que acabar o estigma que as artes marciais é violência. Não é violência, é disciplina. Principalmente no mundo de hoje, que cada vez mais a nossa juventude não respeita os mais adultos, né? Os mais jovens. Hoje em dia as crianças não querem respeitar nem os professores no colégio. Na nossa época, os professores no colégio eram sagrados, tanto quanto os pais da gente em casa. Era mais fácil você desobedecer um pai do que um professor em casa. Hoje em dia as crianças batendo, agredindo os professores. Então, assim, a partir do momento que essas crianças, esses jovens vai para as artes marciais, aí muda tudo, né? Porque é muito disciplinador, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, que eu não vou citar o nome, mas tinha uma atleta reconhecida internacionalmente. Saiu daqui para fora do estado para fazer uma luta. Chegou lá, a luta foi cancelada, que era fora do país. Pois ela não tinha como voltar para casa. Ficou. Porra. Outro atleta que chegou teve que ficar em São Paulo, porque a passagem dele não validou. O pai ficou doido. E recorreu a quem? Não tem ninguém a recorrer. Esse é o problema. Esse é o problema. Tem que ter mais política pública para o esporte. Enquanto os gestores, enquanto os governantes não entenderem que o esporte é saúde, eles não vão melhorar o problema da saúde no nosso país. Invista em esporte que você vai economizar na saúde. Inclusive, eu queria, Pepe, só relatar aqui um assunto. Eu acho que é importante a gente falar isso, até porque o Lúcio é um cara ligado ao esporte. Eu sei que a galera da arte marcial, eu como representante da arte marcial também, tenho que fazer esse reconhecimento. Em 2017, quando o PP falou de ser candidato a deputado estadual, que todo mundo se assustou, né, com essa ideia maluca, né? Doido, né? Foi uma das coisas que eu pedi ao PP na época, para a gente abraçar essa galera da arte marcial. Inclusive, muitos dos meninos que estão com você hoje foram pessoas nossas, né? Mariano. Pessoas que estavam com a gente em 2018. E aí, muita gente fala que o Arquimedes foi fundamental para isso, mas... Muita gente fala que o Arquimedes foi fundamental para isso, mas eu agradeço muito ao PP e agradeço também a você, Lúcio, por ter abraçado essa galera, porque é uma galera que merecia muito, né? Esse reconhecimento. E hoje, o cara que dá aula de arte marcial, o cara que dá aula de luta, ele está sendo procurado em casa pela massa política, pelos candidatos, pelos deputados, porque é visto hoje como uma grande liderança. Como uma grande liderança, um grande potencial, não só de voto, mas como também de ajudar nas políticas públicas. Então, graças a Deus, né, e a esse trabalho que vocês fazem, eu quero aqui, em nome da Artes Marciais, fazer esse agradecimento a vocês dois. Obrigado. Mariano, eu deixo... Mardoni. Mariano está aqui. Mariano, faz a hora que ele fala teu nome aqui. Mardoni, para lhe dizer, a gente faz muito pouco ainda. Esses professores, esses mestres são os heróis. Uma equipe dessa como os Gladiadores, uma equipe como a RKR e outras equipes do kickbox, eu vejo o sacrifício que esse pessoal faz para poder montar um cearense, para montar uma equipe, projetos sociais que funcionam, como a Jane, não tem nem tatame, mas está lá, na vontade, na raça. Esses são os heróis. A gente ainda faz pouco, sabe? Eu acho que eles dão a oportunidade para a gente participar disso, fazer parte disso. Mas volto a dizer, o nosso papel, meu e do PP, e de outros, eu costumo dizer, às vezes as pessoas dizem assim, Mardoni, rapaz, tu não vai ter ciúmes que outros vereadores estão querendo se entrar nas artes marciais, porque é bom, é importante. Esse pessoal estava invisível. Esse pessoal estava invisível para a política.
Esse pessoal estava invisível para o poder público. Graças a Deus, nós conseguimos fazer com que esse povo aparecesse. Que fossem vistos. Graças a Deus. E olha, uma hora dessa, ninguém tem que ter a vaidade de dizer que é meu, não. De jeito nenhum. Quem quiser ajudar o esporte, quem quiser ajudar as artes marciais, vamos dar as mãos. Porque eles merecem e eles precisam. Eles precisam. Inclusive, o trabalho de vocês foi tão louvável que estão criando até concorrentes. Daí o Maninha. O Maninha agora é candidato. É grande Maninha. Um abraço. Maninha vai levantar essa bandeira aí. Torço por ele, torço por ele. Quanto tempo, Rafael? Quanto tempo? 1h15. Vamos começar. Rapaz, já tem um monte de coisa pra gente conversar aqui, mas deixar. É bom que a gente deixa o Lúcio pra vir de novo aqui. O homem atualizar os dados do governo do estado, né, Lúcio? Se a gente falar mais um pouquinho que dá. Pepe, eu já fui para alguns podcasts. Eu nunca consigo ficar 1 hora, né? É incrível, eu falo demais. São 2 horas e a gente ainda não consegue conversar tudo. Não, aqui tu falou. Mas é importante. Não falou nada ainda. Primeiro, parabenizar você pelo podcast. Seu podcast está sendo referência na cidade de Fortaleza. O cabo aqui traz Ciro Gomes, Roberto Cláudio e o Sarto. Eita, foi bom. Quem somos nós, né? E agora o Lúcio Bruno, né? E agora o Lúcio Bruno. Você trouxe o Antônio Henrique, trouxe o Gardel, presidente da Câmara. O Elcio. Capitão Wagner. Cara, é referência. Carmelo Neto, um jovem talento também. Fábio Rubens, nosso amigozão. Grande secretário. Né? Rapaz. Então, assim, se eu parabenizar para você, Martoni, para toda a equipe que está aqui, porque às vezes a gente pensa que são só vocês, não, tem toda uma equipe aqui para dar assistência para isso aqui acontecer. Tem toda uma galera comendo ali, o problema todo, e nós falando eles comendo, enchendo o bucho ali. Dizer que eu estou à disposição, Pepe. Meu irmão, obrigado, cara. Obrigado, desculpa aí, uma honra. Qualquer coisa. Para quem está nos acompanhando aí. Que nada, eu acho que você esclareceu muitos assuntos aí que muita gente queria que você esclarecesse, falou aí algumas coisas do governo do estado, o que está acontecendo, que é importante a gente saber, que muitas vezes nem eu que estou dentro da política não sei, muitas vezes eu preciso de uma informação assim, mais atualizada, eu recorro a você é um cara e referência para a gente que está começando, um cara que tem uma experiência vasta, um cara que foi do executivo, agora está no legislativo, um cara que manja tudo, então é uma grande referência para nós, e eu fico honrado de você vir aqui bater esse papo com a gente, irmão. Muito obrigado. Hoje você é meu colega lá na Câmara do Vereador e um grande amigo que a política me deu aí. Sempre racha. E colega agora de meu zagueiro lá. Colega de PDT, né? Colega de PDT. PDT também. Pode ver como é tanta coisa para falar. Quando até porque eu pergunto, nós ia falar sobre o PDT e nós ia falar assim, hoje ele fez um pronunciamento lá na Câmara bravo, dizendo que o pessoal tinha dito que ele tinha saído do PDT, que ele não era candidato, mas não vai dar tempo de nós falar isso hoje não. Deixa eu te dar aqui a tua lembrancinha do nosso programa. Deixa um abraço pro meu amigo Gil Lima, lá do Carrinho do Plampona. Rapaz, tem a galera aqui do Sítio Lima, tá deixando um abraço pra ti. Do Sítio Córrego também, só falando contigo aqui, viu, Lúcio? Pessoal do Sítio Córrego, acho que é teu pessoal lá que pode contigo. Tem uma galera boa aí, um monte de amiga aí. Abraço pro vereador Enilson aí, ele disse que nós estávamos no Pinga Fogo aqui. Era? Foi, nós estávamos no Pinga Fogo. Grande vereador também, revelação. Lúcio, parabéns pelo trabalho, pela dedicação dentro da política, tanto tempo, né, abandonando até a família, né, comprando até cachorro para fazer essa... É verdade. Então, verdade. Parabéns, tá? Deus te abençoe e que a gente possa ainda fazer muito aí você possa fazer muito ainda pela população cearense e pelos jovens, né? O pessoal do esporte amador, ele agradece bastante. Obrigado, um abraço para a galera aí que tá te assistindo. Pessoal, aí. agradecer aí fim, que alguém todo mundo que acompanhou aí, né? Agradecer aí a presença de todos. Dizer que logo nós vamos estar numa missão grande aí, árdua, difícil, mas com essa turma aí não é impossível nada. E amanhã o Pepe tá ficando mais velho. Amanhã é aniversário do 50 nosso amigo Semana Pepe. Passada, 35. Hoje é da tua filha, não é isso, Pepe? Semana passada foi o Mardoni, hoje da minha filha, mandar um beijo, um abraço. Meu amor, minha Sofia linda, 13 anos de idade. Amanhã sou eu, 35 anos, né? Amanhã eu vou fazer meu 35 anos de podcast. Fala sério. Galera, valeu, que Deus nos abençoe. Vocês veem como nós somos compromissados. É aniversário da minha filha hoje, o meu amanhã, mas nós estamos aqui fazendo o programa para vocês. Galera, obrigado, Deus nos abençoe. Deus mais uma vez, meu irmão. Massa de verdade, cara. Você é um posto de conhecimento. Galera, obrigado, tamo junto. É nóis, segunda-feira. Pra cima. Segue lá nossas páginas, nossa rede social, PPCLcast, YouTube, Instagram, Facebook, Quai. Segue lá tudo lá. Cuida, valeu. Valeu, galera. Nós.